E vamos falar do bonito do ferro, gente. Que o ferro, eu acho que ele é um dos mais importantes aqui. Ferro e ômega 3 pra mim, pensando no desenvolvimento neurocognitivo dessa criança, são dos mais importantes. Esse ferro, gente, ele precisa ser provido desde a gestação, tá? Por quê? Não é à toa que esse bebê, ele faz um super aporte de ferro cerebral, tá? Ele estoca no cérebro, ele estoca no fígado dele, para que ele consiga ter quantidades suficientes para que ele fique bem até os 6 meses, que é quando ele vai começar a comer. Leite materno é fonte boa de ferro? Não, infelizmente. Só que a natureza é muito sábia, então não é à toa que os níveis de ferritina na mãe, que são os estoques de ferro, fazem o quê? No terceiro trimestre? Despencam, tá? Porque o bebê tá sugando todo o ferro que essa mãe tem pra ele, tá? Por isso que a gente precisa dar muito ferro pra essa mãe no final, principalmente, especialmente no terceiro trimestre, tá bom? Pra que a gente garanta, então, esse bom aporte de ferro pra esse bebê. Então, depois que esse bebê nasceu, e outra coisa que é super importante para garantir esse ferro até os 6 meses ali, né? O clampeamento tardio do cordão umbilical. Gente, isso garante um belo de um aporte de ferro para esse bebê também, que vocês não fazem ideia da diferença que faz, tá? Infelizmente, nas minhas duas eu não consegui fazer, tá? O clampeamento tardio. Na da Lara e na da Luísa, né? Espero que nessa dê tudo certo, que eu consiga fazer. Meus partos sempre são meio emocionantes, né? Então, eu espero que nessa eu consiga. Mas é fundamental a gente conseguir, pra que a gente consiga ficar sem o ferro para esse bebê até 6 meses de vida, tá? Por quê? Até os 6 meses de vida, gente, essa mãe vai amamentar e esse bebê não vai ter um bom aporte de ferro. Se a gente entra com o ferro antes disso, então vamos dar o ferro pro bebê, como já foi protocolo, por exemplo, iniciar com 3 meses, né? Hoje é com 3 ou com 6, né? Entra com 6 para todo mundo e com 3, e protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? E com 3, caso haja fator de risco, tá? Que todo mundo tem fator de risco quando a gente vai analisar. Deficiência de ferro na gestação, quando a gente pega todos os fatores de risco, você fala todo mundo entra, então todo mundo teria que entrar com 3 meses, né? Só que a gente entrar com ferro para um bebê de 3 meses que tá com o intestino completamente maturo, é pedir para dar ruim, né? Pedir para zangar tudo ali. Então, o que eu faço? Eu sempre tento suprir essa mãe. Então, como que eu avalio? Vou entrar com 3 meses, vou entrar com 6 meses. Como que eu decido isso? Eu pego os valores de ferritina dessa mãe no terceiro trimestre, avalio todo o perfil inflamatório, então eu peço os exames dela, falo, me manda os seus exames do terceiro trimestre da gestação. Você recebeu ferro endovenoso? Não. Gente, não dá para suprir via oral uma gestante. Não dá com ferro, tá? Não dá. É assim, praticamente impossível a gente suprir. E mesmo quando a gente tem uma ferritina boa, isso tá acontecendo até com uma amiga minha. Ela mandou o exame dela de ferritina e aparentemente tá 100 e pouquinho, né? Agora caiu um pouquinho para 80, se não me engano. E PCR boa. E ela falou, não, minha médica falou que eu não preciso. Eu falei, me passa os seus ultrassons. O bebê tava ficando restrito, tá? E ninguém tava se atentando pra isso. O bebê caiu de um percentil lá em cima e tá num percentil lá embaixo. Eu falei, tá faltando ferro? Né? Aí ela conversou com o obstetra concordou e passou o ferro endovenoso pra ela, graças a Deus, né? Então, mais um bebê que a gente vai salvar de uma restrição de crescimento fetal. Então, não dá pra gente garantir só com via oral, tá? Para essa gestante. Então, tem que ser um endovenoso. Então, eu pego se essa gestante tomou ou não. Então, se ela teve um bom aporte de ferro no terceiro trimestre, eu entro só com 6 meses, tá? A gente vai entrar ali só com 6 meses mesmo, tá bom? Se não, a gente entra com 3 meses. Só que entrar com 3 meses vai zangar um pouquinho esse intestino. Por isso que eu já vou preparando até esse intestino com os probióticos, né? Então, quando o bebê nasce, eu já coloco probiótico desde recém-nascido, já vou preparando esse intestino para uma suplementação de ferro, caso a gente precise entrar logo, e pra gente também colocar comida com 6 meses de vida, né? Porque comida com 6 meses de vida também vai alterar essa microbiota, porque é um bebê que tomava líquido, agora vai tomar... vai precisar vai passar pro sólido, né?
Então, provavelmente a gente vai precisar, vai ter alguma alteração de desbiose aí, tá? Ferritina, gente, pra gente suplementar, então, o ferro, né? A gente vai precisar de uma hemoglobina boa, tá? O que seria uma hemoglobina boa pra criança? Acima de 12,5. A gente precisa de uma ferritina boa, pelo menos 40, tá? Pelo menos, mas se essa ferritina puder estar 50, 60 é o ideal. Com PCR normal. Então, sempre tem que avaliar se essa criança não está com alguma infecção, que é muito comum. Né? Se a criança está com alguma infecção respiratória, alguma gripe, né? Alguma virose. Então, é importante ela não estar no momento que a gente faz a avaliação da ferritina, tá? E aí a gente entra. Quanto que a gente entra, então, de suplementação com ferro, gente? Depois, então, com 6 meses, vamos considerar 6 meses, né? Caso essa mãe tenha sido bem suprida ao longo da gestação. 1 miligrama por quilo de peso, tá? E aí, com 1 ano, a gente faz o exame de sangue. Se tá baixo, mesmo suplementando, a gente aumenta essa suplementação. Aí passa para 1,5 miligrama, para 2 miligramas, vai depender do quão baixo está. Se essa criança, ela tá com um nível bom de ferritina, a gente mantém, né? Porque tá mantendo bom, tá ótimo. Tá? A gente só vai ajustando de acordo com o peso, tá bom? E eu gosto sempre de usar o quelado taste free, tá? Então, eu sempre gosto de usar o taste free justamente para facilitar a ingestão. Ferro bisglicinato, você gosta? Gosto, é uma das melhores formas que a gente tem de suplementar. Gosto de ferro bisglicinato, que é o ferro quelado. Gosto do ferro lipossomal e do ferro polimaltosado. Tá? São formas que dão menos desconfortos. E daí eu falei que ia falar da lactoferrina, né? Uma das formas que a gente tem também de suplementar ferro, gente, é pela lactoferrina. Eu gosto muito dela, tá? Em 100 miligramas de lactoferrina, a gente tem 15 miligramas de ferro. E a lactoferrina é um componente do leite materno, lacto, né? É como a gente transporta esse ferro dentro do leite materno. Então, ele tem uma ação imunomoduladora também. Então, para crianças que ficam muito doentes, é uma excelente forma da gente complementar essa suplementação de ferro, tá? Vale super a pena. O que pode ter de contraindicação do endovenoso, tá? Não é minha competência, né? Porque a gente não pode prescrever nutricionista, mas eu estudo muito isso, até por conta das pacientes. Mas o que poderia ter de contraindicação, tá? Ativar alguns processos autoimunes em pessoas que já têm predisposição. Porque é uma carga muito alta de ferro que vai de uma vez só. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Mas por isso que é importante todo esse preparo para engravidar, pra gente controlar essa autoimunidade, a gente controlar esse sistema imunológico, para que não tenhamos problemas, então, com a endovenosa, tá? E ferro, gente, uma coisa importantíssima. Quando vocês forem suplementar, eu tô com uma criança que os pais não querem fazer endovenoso, tá? O pai é médico, inclusive, eles optaram por não fazer, já é uma criança maior, né? Um adolescente, na verdade. Mas eles optaram por não fazer endovenoso. E aí a gente vai fazer como? Suplementar dia sim, dia não, tá? Então, o ferro, evitem dar várias vezes ao dia. A gente tem que dar uma vez no dia no máximo, ou dia sim, dia não. Então, às vezes, vale a pena a gente aumentar um pouco a dose e dar dia sim, dia não. Porque a gente faz, quando a gente dá o suplemento, a gente aumenta a epsidina. E a epsidina, ela diminui a absorção intestinal. Então, se a gente der de manhã, a gente vai aumentar a epsidina e der à tarde de novo, essa epsidina vai estar alta, a nossa absorção vai ser muito menor. Então, a gente vai sobrar para quem? Ferro para bactérias intestinais patogênicas, né? Não as benéficas. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, tá? Usa dia sim, dia não, tá bom? Gente, depressão pós-parto pode ser deficiência de ferro. Essa mulher, ela precisa de disposição, ela precisa de energia, né? Ela precisa estar bem emocionalmente. Ferro participa da formação de vários neurotransmissores. Então, como é que essa lactante vai estar bem se ela tiver deficiente em ferro, né? É bem complicado.